tarde a todos. É uma honra. Obrigado, Daniel. Obrigado, Gino, pela oportunidade da gente estar aqui. Para quem não sabe, eu sou carioca também, né? E, não sei. Tá bom, tá bom. E a ideia, na verdade, é passar um pouquinho para vocês qual que é a ligação do concreto autocicatrizante com a arquitetura. Né? Uma coisa importante dizer é que a mãe do concreto autocicatrizante é uma arquiteta. Né? Então, a gente fala que a ligação entre o concreto autocicatrizante e a arquiteta, né? Existe uma série de parâmetros que a gente possa apresentar para vocês agora, né? nesses próximos 20 minutos. Né? Uma das coisas que a gente sempre enfatiza é a parceria entre a indústria, né, e a universidade. Então, eu tenho uma convicção minha que a academia, a universidade me tornou um profissional melhor. Né? A Penetron tem duas parcerias bastante fortes, uma com o ITA e uma com a Politécnica de Milão. Né, são dois projetos que estão sendo feitos hoje. No caso do ITA, a gente está fazendo um projeto de um concreto autocicatrizante antimicrobiano. Né, então, a gente começa a trabalhar com biólogos e os estudos começam a ser multidisciplinares. Né, e na questão da Politécnica de Milão, é um projeto dentro da União Europeia, onde são 16 entidades, 8 universidades e são mais 6 fornecedores de produtos que a ideia, na verdade, é de fazer, eles estão nesse projeto que a gente chama de Resilience, né? Quer dizer, é um projeto de um material resiliente, né? E tem a autocicatrização como o cerne. Né? Então, esse material a gente chama ele de um concreto de ultra alta durabilidade para ser utilizado basicamente em estruturas da aula marítima e para energia verde como biomassa, né? Uma série de coisas. É um projeto que vai estar maduro provavelmente em 2021. Ele vai ser apresentado no Congresso Internacional de Materiais Autocicatrizantes, né? E essa é a ideia que a gente tem, são 16 projetos pilotos que vão ser apresentados. Hoje tem 2 projetos pilotos de uma estrutura flutuante para fazer culturas de mariscos, por exemplo, na Europa, né? E tem uma ponte de 154 metros que tem 6 centímetros de espessura. Né? Então, ele consegue passar um vão de 154 metros com 6 centímetros de espessura. Por quê? Porque é um material que ele tem algumas características, né, de um concreto de ultra alto desempenho, né, e ainda em cima ele coloca a autocicatrização. Né? É um material que está em torno de 100 a 140 megapascal em compressão, e uma das coisas características é que ele tem uma alta resistência à tração. Né? A ideia é que ele tenha, usando nanofibra de alumínio e fibras e nanocristais de nanocelulose, né? Ele conseguir atingir alguma coisa em tração na flexão em torno de 20 mega a 35 megapascal. Então, você consegue fazer estruturas muito esbeltas, né? E o próprio material é um material autoportante. Então, essa é uma coisa que a gente está desenvolvendo junto com a Politécnica de Milão. No ITA, né, o trabalho nosso é a continuação do meu concreto Wolverine, né, que eu tinha lá no meu mestrado. Né, e uma das coisas que a gente sempre fala, a gente tem como lema lá no ITA, né, antigamente, né, a gente estudava, né, para ter uma profissão para a vida inteira. Né? Hoje, a gente estuda a vida inteira para ter uma profissão. Então, esse estudo é sempre contínuo, a gente não para. Né? Então, uma das coisas que a gente começa a falar é que a autocicatrização é essa situação. Né? Você tem um concreto, ele tem um vazamento com água, né? E aí você vai vendo algumas coisas interessantes. Né? A água começa a esbranquiçar, então existe uma dissolução de materiais, existe uma recristalização, e aí ele começa a fechar a fissura e aí impede o fluxo de água. Né? Teve uma palestra do professor Rony, é isso? Que falava sobre o concreto e a improvisação seria a pele, né, a pele do corpo. Né? Então, ele utilizava as duas
a comparação do concreto com o corpo humano. E cada vez mais você vai ver nos congressos internacionais essa noção de que concreto é um material vivo, né? Então, você começa a ter cicatrização, você começa a precisar de uma pele, você tem um sistema circulatório, né? Então, são vários estudos que estão feitos nessas áreas, né? Então, nessa área de pesquisa, eu acho que assim, aparece essa professora aqui, né? A professora Caroline Dry, né? Ela é a primeira professora que, em 1994, né, ela criou o concreto autocicatrizante. Então, ela é uma professora do Departamento de Arquitetura da Universidade de Illinois e é considerada a mãe do concreto autocicatrizante. Então, a ligação do concreto autocicatrizante com a arquitetura é muito grande, né? Então, esse é um ponto que eu gostaria de ressaltar. Por quê? Porque ela não queria que as obras de arquitetura delas tivessem marcas de infiltração, né? No caso, né, ela tinha essa intenção, né, é importante que o concreto autocicatrizante exista essa intenção, né, e ela utilizava cápsulas, né, um tubinho dentro do concreto, né. Então, esse tipo de autocicatrização, chama de autocicatrização autônoma, né, e fazia com que o próprio sistema, o próprio concreto, ele tivesse a pele, que é a impermeabilização, o corpo que ele se regenera, né, e você tem veias que bombeiam esse material autocicatrizante, né? Um primeiro trabalho dela foi numa ponte da Federal Highway de Illinois, né? Você vê que ela colocou fibras de polipropileno ocas, só que dentro preenchidos com adesivo de metilmetacrilato, e colocou dentro do concreto dessa ponte, né? Na hora que a ponte fissura, né, ela rompe essa fibra, ela quebra essa fibra, o adesivo sai da fibra e você vê aqui nessa fissura, né, essas gotículas que você vê é o adesivo, né, preenchendo a fissura e selando e monolitizando essa fissura. Então, esse foi o primeiro concreto autocicatrizante de uma pesquisa de 92 a 96. Né? Uma coisa importante que a gente mostra também é a Hillen. Né? A Hillen, em 2005, né, ela cria um comitê técnico SHC 221, que é um comitê técnico onde ele começa a estudar o concreto autocicatrizante. Então, a gente fala que em 2005, a partir da criação desse comitê, é que nasce a tecnologia de concretos autocicatrizantes. Então, o concreto autocicatrizante é uma tecnologia nova, tem somente 15 anos. Né? Mas nesses 15 anos, você tem vários congressos de 2 em 2 anos, de 2007, né, até junho agora em 2019, né, em Yokohama. O próximo vai ser em 2021, lá na Politécnica de Milão. Existe um relatório do estado da arte que já tem todo o material, que eu diria assim, que para quem gostaria de estudar concreto autocicatrizante, essa é uma leitura obrigatória, né? E aqui foi onde eu tive lá em Yokohama, né? São 15 horas de Guarulhos até Doha, mais 4 horas esperando, né, em Doha, mais 11 horas de Doha até Narita, né? Então são 30 horas de voo para fazer uma palestra de 20 minutos e voltar para o Brasil, né? Mas lá a gente teve a noção de que hoje existe uma tecnologia, né? A conclusão desse congresso é que hoje no mundo existe tecnologia para selar fissuras de até 1 milímetro. Né? Então, esse foi uma tecnologia. O professor Kishi, da Universidade de Tóquio, ele apresentou a 6ª geração do concreto autocicatrizante, né? Comercialmente, hoje a gente está na 4ª ainda, né? Então, eles já estão bem mais avançados. Na prática, também é mais fácil se avançar na academia do que você avançar dentro da indústria, né? E a Hillen, eu diria que assim, né? Uma das coisas que eu acho que é importante é o trabalho mundial que se tem, né? Mas assim, o que eu gostaria de mostrar é que, assim, no Brasil, né, você começa a partir da pesquisa, no caso, em 2011, né, o ITA foi pioneiro nas pesquisas do concreto autocicatrizante, né? Mas depois você vê uma série de universidades, né? Você vai ver que começaram a estudar concretos autocicatrizantes. No fundo, eu diria que eu peço desculpa, porque, na verdade, tem mais 20 que eu ainda não atualizei nessa apresentação. E é uma coisa engraçada, né? Toda vez que eu faço uma palestra numa faculdade, né, se não está lá dentro, né, o logo da faculdade, por exemplo, lá na Federal do Paraná, o pessoal me reclamou dizendo que eles faziam
pesquisa em concreto autocicatrizante e o logo não estava no meu mapinha, né? Então, o pessoal aqui, ó, tá aqui, ó, o pessoal do Federal do Paraná, o pessoal o TFPR, né? Você vai ver que tem muita gente já estudando, né, concreto autocicatrizante no Brasil. Né? Então, esse é um ponto que eu acho que cada vez mais importante de dizer que eu diria o seguinte, né? A gente como fabricante, né, a gente tem a tendência de fazer tudo uma caixa preta, né? Então, o que me fez fazer melhor a academia, na verdade, né? Eu lembro que quando eu estava começando a escrever a minha dissertação, eu começava a escrever a dissertação e achava um trecho muito legal, né? Só, isso aqui é importante, né? E a minha veia de indústria falava o seguinte: esconde, né? Esconde. Aí você continuava escrevendo. Esse aqui é o pulo do gato do concreto autocicatrizante, né? Né? Apaga, 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 apaga. Né? E na hora que você começava a ler o texto, não fazia sentido. Né? Então, eu tive um dilema muito grande durante 6 meses. Escrevia, apagava, escrevia, apagava, escrevia, apagava. Por quê? Né? A gente, como indústria, a gente tem a tendência de esconder. Né? A gente, por exemplo, você vai ver só resultados bons, né, que a gente manda para os clientes. Né? Nunca tem ensaios ruins. Né? Uma coisa que eu começo a entender é a seguinte, né? Teve uma coisa durante a minha pesquisa que deu errado, entre aspas. Né? Eu esperava que um cimento fosse melhor do que o outro, e o outro cimento foi melhor do que o outro, e eu não sabia explicar. Né? E esse é uma coisa que falou, não, é o pessoal da Concremat que errou, né? Começava a terceirizar a culpa. Mas, no fundo, uma coisa que você começa a entender é que a academia me ensinou a valorizar o erro, né? Valorizar o porquê que deu errado. Né? Porque quando eu descobri por que deu errado, eu descobri uma outra vertente, né, de mostrar, não, esse é o outro caminho. Né? Eu precisava, né, no caso, eu entendi que a sinergia entre adições minerais e o aditivo cristalino potencializava, né, a autocicatrização. Né? Então, são coisas que você descobre, entre aspas, né, por uma distorção do que você imaginava no começo. Né? E isso me tornou esse profissional, né, que eu acho que a gente melhora. Então, essa questão da gente falar, né, que a gente estuda a vida inteira para ter uma profissão, é uma coisa que eu acho que vale a pena, e eu valorizo, e é uma coisa que é a mensagem que eu queria passar para vocês também. Né? Essas são as 2 obras que a gente mostrou concreto autocicatrizante. Né? São 2 obras, são 2 museus. Né? É o Museu da Arte do Rio, que é a cobertura fluida, e o Museu de Imagem do Som, que é a laje de superpressão de 1 metro de espessura.
Marcos Pontes, hoje nosso ministro da Ciência e Tecnologia, né? E uma das coisas que a gente tem implementado bastante, na época, eu lembro que antes da eleição, o ITA foi convidado para fazer o programa de Indústria 4.0 do Paulo Guedes, né? E aí, uma das coisas que a gente começa a entender é como a academia pode interagir junto com a indústria. Então, um exemplo que o professor Jefferson dava é exatamente o seguinte, né? Hoje, por exemplo, ele pegou uma indústria que fazia fogões em Santa Catarina e falava o seguinte, né? O seu produto custa $2, né, por quilo, né? Um fogão custa $2 por quilo, né? Você quer fazer uma parceria com o ITA, né, e fazer com que seu produto, né, com a mesma estrutura que você tem aqui na sua indústria, né, um material que vai fazer $2.500 o quilo, né, eu consigo fazer uma coisa, né, fazendo essa interação dentro da indústria 4.0. Né? E a proposta foi, o dono da empresa falou, lógico que eu quero fazer uma coisa, né, passar de $2 para $2.500, claro que eu quero fazer. O que a gente vai fazer? Vamos fazer satélites. Né? Mas ele falou assim, eu tenho equipamento, eu tenho o metal, tenho toda a massa, mas eu não sei fazer satélites. Aí o professor já falou assim, o ITA sabe fazer, mas não tem essa estrutura. Né? Então, a ideia, na verdade, foi fazer uma conjunção da academia junto com a indústria, né? Onde você tem possibilidade de agregar valor, né, num quilo usando a mesma. Então, esse era mais ou menos a base da indústria 4.0 que era no programa junto com o Paulo Guedes. Né? O Marcos Pontes é um ex-aluno do ITA também, né, mas ele tem uma longa experiência na NASA, então ele está trazendo toda essa questão da indústria 4.0, Agro 4.0, uma série, são 4 painéis importantes aí também. Né? O que a gente quer fazer, na verdade, também, né, é usar também a indústria, né, e usar um comitê técnico chamado CT 501, né, que é das entidades. Né, no caso, a gente está falando do IB, que é o Instituto Brasileiro de Implementação, junto com o IBRACON, que é o Instituto Brasileiro do Concreto. Né? E a ideia é que foi montado um comitê técnico 501, onde usa o corpo autocicatrizante e junto com a pele, que é a implementação. Então, essa junção, né, a gente está discutindo como é que a gente consegue otimizar essa junção. Né? E agora foi no Congresso, na semana passada, dentro do Congresso de Baracon, no 61 Congresso CBC, tivemos um seminário, né, de ações desse comitê, junto a saneamento, junto a projetos, junto à indústria, junto a subsolos estanques, né? E a gente está colocando isso para que a gente pudesse chamar vocês, né? E aí entra também, né, o seminário aqui da AEI, que vem se esforçando fazer essa contextualização, né, da implementação dentro da arquitetura. Né? E a gente queria mostrar algumas situações, né, onde você utiliza, né, por exemplo, uma piscina, aqui uma piscina em concreto aparente, por exemplo, que ele avança por um lago, por exemplo. Né? Então, você tem hoje, por exemplo, piscinas em concreto projetado, então você consegue utilizar um concreto autocicatrizante, né, e você fazer a forma que você quiser. Então, hoje se faz muito esse tipo de trabalho, por exemplo, com concretos autocicatrizantes para fazer uma piscina já estanque. Né? Então, a ideia é você projeta e você já vai acabando o concreto, depois você aplica a pastilha diretamente sobre o concreto projetado. Né? Não. Né? Foram 8 dias para fazer essa piscina. 8 dias. Desculpa, 8 dias para projetar, né? A armação demorou mais tempo.
né? E outra questão também são os subsolos. Hoje a gente consegue fazer subsolos até com 5 metros de lâmina com nível de lençol freático, né? Onde a concretagem é monolítica, né? Quer dizer o quê? Né? Eu faço a laje de subpressão, concreto a laje de subpressão junto com a cortina, com a parede. Né? Então, qual que é o pulo do gato que eu vou ensinar agora para vocês, entre aspas, né? A ideia é que se você dosa o aditivo cristalino, você dosa um aditivo inibidor de hidratação, quer dizer, o concreto não inicia a pega antes de 24 horas. Né? Então, qual que é a ideia? Você monta, né, toda a armação, monta as paredes. Né? Primeiro você faz uma saia no perímetro do pé da parede, para que quando você começar a encher o concreto da parede, ele não saia por fora. Preenche todo o concreto das paredes da cortina e depois preenche os 2.000 metros quadrados, né, do concreto da laje de subpressão. Né? Toda essa operação demorou 9 horas. Né? Então, o concreto não deu a pega ainda. Então, você tem toda uma estrutura sem junta de concretagem. Né? É uma obra da CFL na Jurerê Internacional, foi feito no ano passado. Né? E aqui a gente mostra a possibilidade do concreto autocicatrizante nas várias obras de arquitetura. Né? Muito obrigado pela atenção.